Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo, em Atos, capítulo 17. Nós estivemos esse final de semana lá em Itapeva com nossos irmãos de lá, pastor Marlos, a pastora Silvia. Foi muito bom, porque nós podemos experimentar cada dia mais o poder de Deus. Quem estava em Itapeva aqui, foi bom ou não foi? Amém? Cadê? Não estava? Não tinha ninguém lá? Amém, igreja? Quem que foi para Itapeva? Levanta a mão. Nossa, foi bastante gente. Então, amém, glória a Deus. Foi bênção. Os irmãos do teatro, né? Foi maravilhoso o teatro que foi ministrado lá. E será ministrado aqui também. Tivemos culto de unção, onde separamos alguns irmãos para os ministérios, né? Foi ungido aí o Mateus e a Gabi como diáconos, o Ricardo e a Sheila, o Júnior e a Andréia como evangelistas, e vai ser bênção, porque é crescimento, a igreja tem que crescer, amém? A obra do Senhor tem que frutificar, e glória a Deus pela vida de cada irmão que foi, e pelos irmãos de Itapeva que nos receberam tão bem, né? Em nome de Jesus. E o pastor Maurício e a pastora Marta ficaram lá, vão participar do culto essa noite lá na igreja de Itapeva, e amanhã eles retornam, estarão de volta aqui, amém? Só que o Senhor está no nosso meio, você crê nisso? Deus está no nosso meio? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, Atos, capítulo 17, no versículo 30. Atos 17, 30. Todo mundo achou? Diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, continua com a sua Bíblia aberta, nós vamos estar folheando um pouquinho e entendendo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar conosco. Que Deus abra o nosso entendimento, para que possamos absorver o alimento que Ele tem para nós nessa noite. Amém? E assim sermos fortalecidos. Aqui, Paulo está numa situação que nós vamos pegar uns versículos para frente, para entender um pouquinho melhor. Mas ele conclui falando esses dois versículos, que vai ser de grande importância para nós. Ele estava numa situação lá na cidade de Atenas, aonde ele começou a olhar o povo, né, da cidade, e ele via a idolatria, e ele via as pessoas cultuando os deuses gregos. E aí Paulo começou a ficar incomodado com aquela situação, e Deus o conduziu a ministrar a palavra do Senhor e a aproveitar para levar o evangelho da paz, que é isso que nós temos que fazer, levar o evangelho. Amém? E nós vamos pegar aqui no versículo 22, para nós podermos decorrer um pouquinho o que aconteceu. Que fala assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra. Trabalhos pela arte e imaginação
do homem. Então, o que aconteceu? O povo daquela cidade, os filósofos que se encontravam ali, tinham dois grupos de filósofos que fala logo um pouco antes aqui, os epicureus e os estoicos. Eram dois grupos de filósofos que estudavam ali a religião, filosofia. E na hora que eles viram Paulo pregar, eles falaram assim, não, mas calma aí. Isso que ele prega, nós não conhecemos. E aí eles levaram Paulo a esse local, a Areópago. E esse local era um local aberto que existia na cidade de Atenas. É um local onde eles se reuniam para fazer julgamentos. É um lugar que eles se reuniam para colocar a pessoa ali para falar aquilo que ela estava pensando, aquilo que ela acreditava. E aí eles colocavam na balança e os filósofos pesavam e julgavam em cima daquilo. E Paulo foi lançado no meio disso. Parecia um estádio. Eu olhei umas fotos de como que era esse Areópago lá na cidade de Atenas. Parecia um estádio grande de futebol, mas área aberta. Um monte. E aí tinha um monte de lugares para sentar. E a pessoa ficava ali numa rocha. E ela falava. E as outras pessoas julgavam o que ela falava. Agora Paulo foi levado a essa situação. Porque eram pessoas que adoravam vários tipos de deuses. E no meio desses montes de deuses que existia, porque a cidade de Atenas, em cada canto, existia um deus para eles adorarem, tinha escrito ao Deus desconhecido, que está em letra maiúscula na sua Bíblia. Certo? E Paulo pregando, ele falou, calma aí, vocês não sabem que Deus que eu estou falando? Eu estou falando desse Deus. Esse Deus desconhecido que tem essa plaquinha aí. Está escrito. Esse Deus desconhecido que vocês ainda não conheciam. Agora eu vim anunciar a vocês. Agora eu vim mostrar para vocês quem é esse Deus. E aí é onde ele decorre aqui falando, né? O Deus que fez o mundo, existe, céu e terra. O Deus que criou todas as coisas. De uma parte, ele fez toda a raça humana. O Deus poderoso, tremendo, ele começou a decorrer e falar um pouco do nosso Deus poderoso. E aí quando ele encerra falando sobre isso, aquele povo de Atenas, aquelas pessoas que adoravam outros deuses e não conhecia o Deus verdadeiro, mas naquele momento teve a oportunidade de conhecer que esse Deus desconhecido era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus poderoso e tremendo a qual nós servimos. E aí nesse momento é onde entra no versículo 30, que fala, né? Que não levou Deus o tempo da ignorância. Mas agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Pois já está separado, Deus já estabeleceu o dia do julgamento. Olha que interessante. Paulo já aproveita e coloca para eles as duas maneiras que o cristão tem que focar, tem que caminhar para conseguir servir ao Senhor. Paulo já chama eles a um comprometimento com esse Deus que era desconhecido e que agora é o Deus que eles haviam conhecido. Um Deus que criou tudo e todas as coisas. Um Deus que não precisava de nada mais, como fala aqui, né? Ele não precisa, ele não foi feito por mãos humanas. Não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de pedras preciosas. Ele não precisa ser feito de nada. Porque ele é um Deus que homem nenhum fez. Ele é um Deus que homem nenhum pode desenhar com as mãos. Homem nenhum criou Deus. Porque ele é Deus. E ele não precisa que ninguém crie ele, sendo todo poderoso. E me chamou a atenção, quando eu li essa passagem, porque ele encerra já de cara falando, Deus não leva em conta o período da sua ignorância. Qual era o período da ignorância deles? Ao qual eles não conheciam Deus ainda. Eles eram ignorantes acerca desse Deus que foi apresentado por Paulo. Eles eram ignorantes ainda acerca desse Deus desconhecido que estava essa plaquinha lá no meio deste local, só escrito ao Deus desconhecido. Por quê? Já que nós estamos adorando a todos os deuses, se existir algum que nós não conhecemos, escrevem a plaquinha, Deus desconhecido. Pronto, todos vão ser adorados. E eles escreveram lá. Eles estavam no tempo da ignorância. Eles não sabiam que não precisava dos outros deuses gregos. Eles não sabiam que não precisava de Deus feito por mãos humanas. Mas neste momento, Paulo já abriu, falando.
e exortando a eles, e ensinando pelo poder do Espírito Santo. Porque Paulo foi levado pelos filósofos. Paulo não chegou lá, caiu de paraquedas e falou: vim aqui ensinar vocês. Ele começou a falar primeiro na sinagoga, se a gente pegar uns versículos anteriores. Fala que ele estava na sinagoga, falando, ensinando, e de repente esses homens ouviram e começou a sair aquela conversa que tinha um homem falando de outro Deus, de outra pessoa. Aí os filósofos falaram: então vamos trazer ele, traz ele para cá. Joga Paulo aqui no nosso meio, para ele ensinar. E ele com ousadia, a ousadia que vem do Espírito Santo, porque homem nenhum teria coragem de enfrentar o oposto. Só ele crendo numa situação e todos os outros crendo em outra. Mas pelo poder do Espírito ele falou. E ele chamou o povo a esse comprometimento, a esse compromisso com Deus, que nessa noite o Senhor vai chamar eu e você, porque é necessário que nós venhamos a entender que não estamos mais no tempo da nossa ignorância. Nem eu, nem você está mais no tempo de ignorância. Já foi apresentada a palavra para você? Amém? Quem nunca ouviu a palavra de Deus e nunca ouviu falar de Jesus, levanta a mão. Viu? Glória a Deus. Todos nós fazemos parte do período que não é ignorância, e sim o do conhecimento. Da mesma maneira que aquele povo acabou de ouvir a palavra, sabendo que existia um Deus, e esse Deus foi criador de todas as coisas. Eu e você sabemos que existe um Deus que criou tudo e todas as coisas. Sabe o que significa isso? Que nem eu nem você podemos negligenciar aquilo que nós vamos ver aqui que Paulo falou, que é o arrependimento e o dia do julgamento. Isso me chamou muita atenção porque Paulo terminou falando que eles não eram mais ignorantes e que eles tinham que falar para todos se arrependerem e anunciar que Deus viria julgar todos. E será que nós, como igreja do Senhor, que não estamos mais em ignorância, que conhecemos o Deus verdadeiro, glória a Deus por isso, não estamos negligenciando o arrependimento? Ai, pastora Camila, eu já me arrependi quando eu converti. Quando eu aceitei Jesus, fui batizado, eu me arrependi. Tá, e parou por aí? E nunca mais arrependeu de nada? Então o que você está fazendo aqui que você não foi arrebatado? Todos os dias nós temos que nos arrepender, porque todos os dias nós erramos e falhamos com Deus. E isso me chamou a atenção e eu falei: Senhor, é para mim, é para a igreja. Porque nós nos sentimos conhecedores, nós nos achamos fora da ignorância, porque já conhecemos a palavra, já foi nos revelado. Só que nós esquecemos que vai ser imputado a nós uma responsabilidade, porque nós conhecemos a Deus. Nós esquecemos que vai ser colocado em nós uma culpa, se nós não fizermos aquilo que a palavra de Deus está aqui, uma punição. Nós esquecemos que o julgamento final, ele existe. E ele é real. Como nós não vivemos no céu, nós vivemos aqui na terra, nós não estamos conseguindo imaginar o que está acontecendo no céu. Mas vai acontecer o julgamento. E eu quero te perguntar, eu quero que você responda no seu coração, para você. Será que você tem se arrependido todos os dias? E será que você está preparado e esperando o julgamento que eu e você vamos de passar? Será que nós estamos vivendo todos os dias aguardando isso? Nós tivemos lá em Itapeva, os meninos do teatro fez uma encenação sobre a eternidade, vai fazer aqui. Eu tenho certeza que vai impactar o seu coração, porque eu chorei do começo ao fim. Porque vendo, parece que é um pouco mais real do que a gente lendo, né? A visão parece que entra mais. E muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra e não estamos dando crédito ao que o Senhor tem ministrado, ao que o Senhor tem ensinado. Mas da mesma maneira que aquele povo ouviu naquele momento a palavra do Senhor, e Paulo já falou para eles: agora chega, vocês não são mais ignorantes. Porque o povo usa essa desculpa, né? Ah, eu não sabia, estou na ignorância, Deus não vai levar em conta. Ah, na Bíblia fala que quando eu não sei, não tem como Deus me cobrar, porque Ele vai cobrar só o que eu já sei. Tá, mas você tem a Bíblia na mão? Quem não tem Bíblia na mão? Todo mundo tem? Se não tem, compra ali que chegou. Se você tem a Bíblia na mão,
Sabe de quem que é a obrigação conhecer a palavra de Deus? Minha e sua. Deus já deixou tudo aqui escrito que nós precisamos saber. Se você permanece ignorante em alguns assuntos, é porque você não parou para ler na Bíblia, mas a Bíblia está na sua mão. Aí você acha que Deus, sendo justo, Ele vai falar assim: nossa, é verdade, você estava com a Bíblia na mão, mas eu te entendo que você nunca tinha tempo para parar um pouquinho e ler um capítulo, ler um versículo, ler uma palavra. Nossa, eu te entendo. Você tinha a Bíblia na mão, mas você era ignorante. Ai, que dó. Para, irmãos. Deus chama a minha atenção e a sua atenção nessa noite. Nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Amém? Você é privilegiado por isso? Glória a Deus, muitos não têm. Mas se nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor na nossa mão, e não os conhecemos, é lógico, pode ser que você não vai conseguir conhecer tudo, porque a palavra do Senhor se renova cada manhã. Mas se você está se esforçando em conhecer, em aprender, em estudar, em buscar, aí sim, Deus é justo, conhece seu coração. Deus é bondoso, misericordioso. Mas quando a gente fala assim: ai, Deus conhece o meu coração, que eu tentei e não consegui. Ai, Deus conhece meu coração. Tome cuidado com essa frase: Deus conhece meu coração. Porque realmente Ele conhece. E a gente fala isso: Deus conhece meu coração, querendo sair fora da exortação, querendo sair fora da responsabilidade, querendo sair fora do compromisso. E Deus está olhando e está falando assim: eu conheço que você está dando, um jeitinho de escapulir. Eu conheço que você poderia estar lendo e não está lendo porque priorizou outras coisas. Eu conheço que você falta de culto, de reuniões, à toa, porque está cansado. Eu realmente conheço o seu coração. Por isso que muitos chegarão diante do Senhor e não entrarão no seu reino. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as motivações do nosso coração. O Senhor conhece as intenções. Pode ser que eu estou transmitindo para vocês uma coisa, mas quem sabe o que verdadeiramente está no meu coração é só Deus. E se é uma coisa realmente que está aqui, ou se é o oposto disso, quem que vai saber? Deus. Então isso é muito sério, porque nós estamos sendo julgados, olhados e analisados pelo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou toda a humanidade através de um homem, que formou tudo e todas as coisas pela sua palavra. Ele é poderoso. Amém? E nós vamos entender um pouquinho sobre a questão do arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem do grego, que chama metanoia. E olha o que significa a palavra arrependimento. Significa mudança de mente, de pensamento e de atitude. Significa mudança dos meus pensamentos, da minha mente, da minha atitude. Agora eu quero te falar uma coisa. Será que todos os dias nós temos voltado o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa atitude pelo que está na palavra de Deus? Porque isso é arrependimento. Ah, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Aí eu continuo fazendo o que eu estava fazendo. Arrependeu? Não. Porque o verdadeiro arrependimento, ele faz uma mudança. Significa essa palavra, metanoia no grego, que significa o quê? Mudar a situação, mudar a visão, mudar a atitude, mudar a maneira que você pensava e não pensa mais. Traduzindo, reconhecer que eu estava fazendo tudo errado e não vou fazer de novo. Esse é o arrependimento. E nós vamos abrir aqui comigo, em Mateus 3. Abre aí comigo. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Mateus 3, 8. Todo mundo achou? Diz assim: produzi, pois, frutos dignos do quê? De arrependimento. Aqui, eu comecei a pregação de João Batista, que João Batista pregava o arrependimento. E ele encerra falando isso. Então, produza
produza frutos dignos de arrependimento. Sabe por que isso? Porque não adianta só nós falarmos da boca para fora. Senhor, me perdoa, estou arrependido. Não adianta simplesmente eu pedir perdão por mão e falar, estou arrependido do que eu fiz. Se eu não provar o fruto disso, se eu não produzir o fruto do arrependimento, é necessário que eu e você, para permanecer servindo o Senhor, para permanecer em busca da glória, da eternidade, do céu, venhamos a entender o fruto do arrependimento. Venhamos a entender que todos os dias precisamos nos arrepender, mudar nosso pensamento. Mudar o nosso pensamento no quê? Conforme a palavra de Deus. Não é mudar o seu pensamento pelo que eu estou falando, pelo que o vizinho falou, pelo que o outro falou. Não, calma aí. Eu vou mudar o meu pensamento mediante aquilo que a palavra de Deus está me falando. E o que eu estou lendo para vocês aqui nessa noite é a palavra de Deus, não é minha palavra. Porque de mim não tem nada para dar nem para mim, nem para você. Mas de Deus, Ele tem para nos dar. E muita coisa boa. Só que nós precisamos entender o fruto. Depois no versículo 10 fala assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí ele conclui falando, a raiz já está pronta. Agora, se você não produzir o fruto digno de arrependimento, você vai ser cortado e lançado no fogo. O que será que fogo representa aqui para nós? Inferno. Longe da presença de Deus. Aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento, quer dizer que não se arrependeu. E aquele que não se arrependeu, não tem a vida eterna. Porque é necessário que venhamos nos arrepender. Arrepender de quê? Dos nossos pecados, que nos separa de Deus. Dos nossos erros, que nos afasta do Senhor. Da nossa maneira errada de viver, que desagrada ao nosso Deus. Amém? Vamos comigo aí, Mateus 12, capítulo 12, versículo 33. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E como que eu vou saber se a pessoa realmente arrependeu? Pelo fruto. O fruto digno de arrependimento vai mostrar se realmente ela se arrependeu. O fruto que ela vai produzir pelo arrependimento verdadeiro, vai provar e mostrar para todos que verdadeiramente a pessoa se arrependeu. Por isso que aqui fala, pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto está podre, a árvore é boa? Não. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então o fruto que eu e você estamos dando, e o que é fruto? Eu fui procurar saber no dicionário. É o resultado de algo, de uma ação. Resultado de um fruto, pus uma sementinha, qual vai ser o resultado? O fruto. O fruto é o resultado. Então nós iremos produzir frutos dignos de arrependimento quando eu dou o resultado do que aconteceu aqui, dentro de mim. Se verdadeiramente eu me arrependi, isso vai resultar para fora em frutos. E isso vai ser bênção. Abra comigo em Colossenses, para nós vermos na prática o que seria esses frutos produzidos. Tem várias passagens, eu peguei Colossenses porque eu achei ela mais objetiva. Mas tem Efésios, a palavra de Deus inteira ela fala dos frutos que nós temos que produzir, que dar de resultado quando nós aceitamos o Senhor. Todo mundo aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então é hora de arrepender. É hora de vir o fruto. Colossenses 3. Vamos lá, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Olha a lista que nós temos aqui. Olha a lista que nós temos de frutos de arrependimento. Né? O fruto de arrependimento começa logo aqui no versículo 1 e 2. Buscar e pensar nas coisas do alto, e não mais nas coisas terrenas. Será que a nossa vida tem sido buscar as coisas do alto? Não só buscar, pensar nas coisas que são do alto? Se for isso, já está bom. Então você deve pensar todo o tempo em servir a Deus. O que eu vou fazer para agradar a Deus? Jesus está voltando, eu quero ir para a glória. O julgamento, glória a Deus. A recompensa vai vir, porque eu penso nas coisas do alto. Eu não vou ter medo. Fazer morrer a natureza terrena, no versículo 5 fala, né? Faça morrer. Qual que é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Será que nós temos feito morrer esses pecados terrenos na nossa vida? Nós não vamos falar um por um para não estender. Mas depois você analisa um por um. Analisa. Prostituição. Ah, essa eu tô, joinha. Eu não me vendo para ninguém, eu não me prostituo. Prostituição não é só isso. Impureza, paixão lascívia, desejo maligno pelas coisas, avareza, idolatria. Abandonar os sentimentos errados, está no versículo 8. Quais são os sentimentos errados? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quantas vezes ficamos indignados com alguma coisa? Ai, aconteceu isso. Nossa, eu fiquei indignada de ter visto isso. Quantas vezes a gente ira, perde a bênção, porque vai, a paciência vai acabando, de repente explode. Palavrear obsceno, maledicência, falar maldade, fala besteira. Não mentir, está no versículo 9. Não mintais uns aos outros. Será que o fruto está aparecendo? Mudar de vestimenta, né? Colocar uma vestimenta nova, que fala aí no versículo 10. Revestir do novo homem, que traz o conhecimento de Deus. Como será que anda a nossa vestimenta? Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo? Ou será que as roupinhas que você usava lá no mundo antes de conhecer o Senhor ainda habita? Aí você fala assim, pastora Camila aqui está falando de espiritual.
Revestir-vos no espiritual das coisas de Deus. Tá, também. Se eu me revisto do novo homem, que eu nasci de novo, no espiritual, vai ter que refletir o fruto aonde? No natural. Tem que exteriorizar. Tem que aparecer o fruto. O fruto que é o resultado. Então, se dentro de mim eu já mudei, fora tranquilo. Eu não vou ter dificuldade. Eu não vou ter vontade de colocar shortinho parecendo coxa. Eu não vou ter vontade de pôr sainha, vestidinho. Somente para a base do joelho, que ninguém é obrigado a ver suas pernonas. Eu não vou ter coragem de ficar pondo blusinha porque aparece essas coisas. Não é assim? Então nós temos que tomar cuidado. Será que estamos produzindo fruto de arrependimento? Revestir de novos sentimentos. Está no versículo 12. Os sentimentos, como eleitos de Deus amados, com afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós precisamos desses frutos para a nossa vida. Suportar uns aos outros e perdoar, como está no versículo 13. Fala, suportem uns aos outros. Ou é mais fácil, deletei. Bloqueei do meu zap, da minha lista de contatos. Se eu ver aqui, eu atravesso a rua para não cumprimentar. Porque eu não suporto e não perdoo. Então, eu vou te falar uma coisa. O fruto do arrependimento não está sobre a sua vida. Você está correndo um grande risco de ser cortado e lançado no fogo. Tome cuidado, temos que perdoar. Por que temos que perdoar? Porque encerra falando o versículo, assim como o Senhor te perdoou. Jesus te perdoou? Morreu na cruz para isso, para nos perdoar. E quem somos nós? Nós somos maiores que Jesus? Melhores que Ele? Não. Então quem é eu e você para não perdoar os outros? Se Ele, sendo Deus, perdoou. Pense nisso. Viver em paz e ser agradecido, como está no versículo 15. Que a paz de Cristo habite ricamente em vocês. E seja em tudo agradecidos. Tem agradecido ou tem murmurado? Que Deus habite em vós, versículo 16. Também no versículo 16 fala, instruir e aconselhar mutualmente, louvar a Deus com coração grato. Será que estamos fazendo isso? Será que a palavra de Deus está verdadeiramente dentro de nós? Que na hora que acabar o culto, você chegar na sua casa, você vai sair falando certinho o que Deus falou para você aqui nessa noite? Porque você se alimentou? Ou você ficou aqui olhando para o nada? Não, pastor Maurício, pastora Marta não está? Ai, pastora Camila é muito chata, eu não vou ouvir essa palavra não. Pode ouvir, que é de Deus. Amém? Não vou ouvir não, que eu estou muito cansado, estou com sono, e não estou conseguindo ficar com o olhinho aberto. Fique em pé ali, do lado da Denise, quem não estiver dando conta de ficar acordado, que daí nós vamos ficar olhando para você e a Denise intercedendo. Vida verdadeira em Cristo, versículo 17. Vida verdadeira em Cristo. O que é uma vida verdadeira em Cristo? É isso aqui, Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor. Olha que coisa séria. Será que tudo que você tem feito está refletindo Deus? No meu serviço, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Então as pessoas olham para mim e falam, glória a Deus. Ser um funcionário tão bom, ser um patrão abençoado, eu vejo Deus. Porque tudo que você faz reflete quem? A glória de Deus. Na sua casa, vai ser uma bênção. Vai ser a melhor mulher, o melhor marido. O melhor filho, a melhor filha. O melhor pai, a melhor mãe. Porque tudo que eu faço, seja em ação ou em palavras, eu faço para engrandecer o nome do meu Senhor. É muito forte isso, igreja. Eu achei muito pesado. Porque nós vamos ter que vigiar tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Para não desonrar o nome do Senhor. Amém? Vamos para a próxima, que vocês estão olhando com uma cara para mim assim, de que está entendendo tudo. Glória a Deus. Assustado, igual eu fiquei na hora que eu comecei a ler. A gente fica, né? Falando, nossa Deus, é assim que tem que ser? Então eu preciso mudar logo, se Jesus voltar hoje eu estou frita. Não é assim que a gente pensa? Eu acho que eu tenho que melhorar todo dia, então a gente tem que se achar assim mesmo. Abre comigo Eclesiastes 12.
Vamos para a segunda parte. A segunda parte fala que Deus julgará, porque Ele vai fazer o juízo final. Ai, Senhor, isso aí nós temos que estar preparados para o grande dia, que veremos a Deus assim como Ele nos vê. Glória a Deus. Eclesiastes 12, versículo 14. Pega comigo aí. 12, 14. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ó, dá até um tremor dentro da gente, não dá não? Deus trará a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, tanto boa como má. Sabe o que significa isso? Que se eu faço a coisa boa, eu vou aparecer para prestar conta para Deus. Se eu faço a má, eu também vou aparecer para prestar conta para Deus. Se eu faço escondidinho, ninguém está vendo, eu também vou prestar conta para Deus. Porque nada fica escondido aos olhos do nosso Deus. E essa parte do juízo é o que tem que nos motivar a querer arrepender todos os dias. A nossa motivação tem que ser assim: será que eu estou agradando a Deus hoje mais do que eu agradei ontem? Será que eu me consertei hoje mais do que eu consertei ontem? Porque perfeito é só Deus, irmãos. Não adianta sair desesperado falando, eu tenho um monte de coisa, não vai dar tempo, é muita coisa para consertar. Não, calma aí. Perfeito é Ele, nós não somos perfeitos. Só que tem uma diferença. Eu tenho que buscar querer melhorar todos os dias. Se hoje eu estiver pior do que ontem, então corre atrás do prejuízo, que o negócio ficou feio para o seu lado. Eu tenho que ser, cada dia mais, melhor. Hoje eu tenho que ser melhor. Por quê? Porque Deus vai trazer as claras no julgamento. Aí eu peguei o significado de obras. Achei uma coisa tão interessante. Obras e frutos, numa tradução do dicionário, tem o mesmo significado. Sabe qual é? Resultado. Tem vários significados, mas eles têm esse em comum que me chamou a atenção. Obras é o resultado daquilo que eu estou fazendo. Fruto é o resultado daquilo que eu estou fazendo. Olha que bênção. E aqui nós estamos tratando no arrependimento como fruto e no julgamento como obras. As duas coisas têm que estar certas com o Senhor. O fruto do meu arrependimento tem que aparecer, que é tudo aquilo ali. Mansidão, amor, não mentir, perdoar, amar. Tudo coisa facinho de fazer, né? Esse é o fruto. E a obra? Nós vamos estar vendo agora aqui para frente. Abra comigo Romanos 2. Romanos 2. Versículo 2. Romanos 2, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha como é que anda junto as duas coisas. Arrependimento e juízo de Deus. Amém? 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Eu quero parar aqui no impenitente. Que meu vocabulário é muito bom. Então tudo eu vou para o dicionário. Glória a Deus, né? Porque tem coisa que eu falo, Senhor, de onde surgiu essa palavrinha? Fui procurar impenitente. Sabe o que está na tradução? Que não se arrepende.
Impenitente significa uma pessoa que não se arrepende, mas permanece no erro. Então o que está falando aqui? Segunda dureza e coração que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha que maravilhoso as coisas de Deus. Deus mostra para nós algo, como fala o pastor Maurício, né, os detalhes da palavra. E a gente tem que experimentar isso mesmo, porque sempre tem uma coisinha ali que Deus quer mostrar. Igreja, abre os seus olhos espirituais. Deixa Deus te mostrar que o juízo de Deus vai acontecer. E se eu ficar com o coração impenitente, com o coração que não se arrepende, mas eu vivo dentro da igreja, fazendo os mesmos erros, eu sei que é errado, mas eu não me arrependo, eu vou trazer para mim mesmo a ira daquele dia. Que dia? Do juízo final. E quem vai trazer para você isso? Deus? Não. Você mesmo, como nós lemos aqui, ó. Acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do juízo final. Está na sua Bíblia. Que está na minha, deve estar na sua, né? Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá no dia do julgamento final para cada um de nós, segundo o nosso procedimento. Fala assim comigo, procedimento. Deu para entender? Então a maneira que estou procedendo aqui, a maneira em que eu estou frutificando aqui, a maneira em que eu estou ministrando, mostrando, trabalhando para a obra aqui, o meu procedimento é o que vai ser analisado no dia final. Porque na hora que Deus chamar seu nome e falar, Camila, vem aqui, deixa eu ver como você procedeu. Ele não vai falar assim, deixa eu julgar pela minha maneira de pensar. Não. Ele vai julgar pelo procedimento nosso, daquilo que nós estamos ouvindo e conhecendo e não fazemos. Ele vai falar, segundo o seu procedimento, será ou salvo ou condenado. Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incompatibilidade. Então a vida eterna vai ser para quem? Para quem persevera em fazer o bem. Amém? Olha que bênção. Não está tão difícil, tá? Dá para dar uma perseverada a mais aí, não dá? Dá para dar uma empurradinha. Ajuda, vamos ajudar uns aos outros que dá mais fácil. Me empurra daqui que eu te empurro daí, nós vamos caminhar junto. É preciso perseverança em fazer o bem. Porque você não vai querer fazer o bem que é necessário. Mas o mal que você não quer, você vai fazer. Paulo escreveu isso. O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele era um homem de Deus. E ele perseverou em fazer o bem. E eu e você? Cansamos de fazer o bem? Tem hora que cansa. Porque a nossa natureza ruim aparece. Mas você ora, lê a Bíblia, repreende o mal e caminha de novo. Amém? Versículo 8. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, esses não vão ter. Vamos para o 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Agora, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepções de pessoas. Então, tanto aqueles lá da aliança, que estão aguardando o Senhor, tanto mais nós, que fomos enxertados em Cristo, adotados como filhos, conhecemos a palavra e aceitamos o sacrifício de Jesus, tanto para um como para outro, é a mesma coisa, de julgamento, de juízo. Tanto para um como para outro, tem que fazer o bem, porque se fizer o mal, não vai prevalecer.
Porque Deus não tem maldade nele, só tem bondade. Então que nós venhamos a entender. Entendermos mais um pouquinho, eu quero abrir também 2 Coríntios. Vamos lá comigo. Eu gosto de ler na Bíblia, tá? Eu ia citar aqui, alguns eu sei de cabeça, mas não sei endereço, então é melhor nós abrir na Bíblia, né? Que a pessoa não decora endereço. 2 Coríntios 5, 10. Todo mundo achou? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então, mais uma palavra para nós entendermos que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E aqui está falando tribunal de Cristo, aquele a qual nós vamos para as recompensas, para os galardões, que vai ser julgado o bem e o mal. É o tribunal do nosso Senhor. Depois, lá em Apocalipse, eu gostaria que você abrisse comigo, capítulo 20. Versículo 11. Abra comigo. Aqui tem um outro tribunal. Está na sua Bíblia assim, ó, o juízo de Deus. Na minha tá. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Eu quero colocar aqui fazer uma colocação para a igreja, porque tem uma linha teológica, né? E algumas igrejas seguem essa linha teológica, de que se eu aceito o Senhor Jesus hoje, eu estou salvo para sempre, independente do que eu faço. Eu posso errar, mas eu fui escolhido de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Aqui deixa bem claro que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Eu quero deixar bem claro para você que eu e você podemos sim perder a nossa salvação. Nós podemos sim ir para o inferno estando dentro da igreja, sendo escolhidos do Senhor. Porque o Senhor veio para todos. A Bíblia fala que Jesus morreu para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Se eu achar que eu sou escolhida, então eu estou fazendo o quê? Tirando o outro. Eu sou escolhida, você não é, o problema é seu. Misericórdia, Deus não fez isso. Há uma diferença. E a diferença é aqueles que se arrependem e mostram seus frutos. A diferença é aqueles que dão o resultado das suas obras para com Deus. E minha obra para com Deus é a minha caminhada que eu faço para com Ele. É o meu dia a dia. É o serviço que eu presto na casa do Senhor. É o serviço que eu presto para Deus, aonde eu estiver. É o ministério de Deus que tem que estar no meu coração. Na minha casa é um ministério. No meu trabalho é um ministério. Aonde eu estiver, existe um ministério que eu tenho que fazer a obra do Senhor. E essa obra será pesada nesse dia. Como fala aqui. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Sabe o que me faz imaginar isso? Que Deus tem vários livros. E cada ação que nós fazemos, Ele escreve. Cada fruto que nós damos, seja bom ou ruim, Ele escreve. Cada obra que nós executamos, seja boa ou ruim, Ele escreve. Por isso que fala aqui no plural.
foram abertos vários livros. E depois, o livro da vida. Então eu gostaria que você entendesse que esse julgamento todos nós iremos passar. Só que aqueles que se arrependem todos os dias, pede perdão, e o fruto do arrependimento aparece. Pode ficar tranquilo que na hora que você for julgado, vai estar escrito o seu fruto bom. É tempo de conserto, igreja. Não temos mais tempo de brincar de ser crente. Não temos mais tempo de fazer de conta. Não temos mais tempo de falar, eu ouvi. Hoje eu não estou a fim de praticar, não. Outro dia, na hora que eu ouvi outra pregação pela internet, pode ser que eu faça. Tome cuidado com isso. Ouça o que Deus está te falando aqui. Aonde você está sendo alimentado. Aonde é o lugar que Deus te colocou como alimento. E absorva este alimento. E pratique. E ora e peça para Deus te ajudar. Fala, Senhor, me ajuda a arrepender todos os dias dos meus erros. Tira de mim aqueles erros que estão frequentes. E que eu não venço. Porque senão meu coração vai ficar impenitente como está ali. E a ira do Senhor virá sobre os filhos da desobediência. E eu não quero que a ira do Senhor venha sobre mim nem sobre você. Amém? Mas é necessário que o fruto de arrependimento apareça. E para nós encerrarmos, Apocalipse 22, logo à frente, versículo 12. Amém? Fala assim. O louvor pode subir aqui para adiantar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Quem que vem sem demora? Jesus. Eis que Jesus, Ele vem sem demora. Se nós achamos que estava demorando, agora está mais perto do que antes. Amém? Se nós ouvimos a vida inteira que Jesus ia voltar, agora está mais perto dele voltar. Porque isso aqui foi escrito faz muito tempo. E já falou que ele vinha sem demora. Então, está acelerado. Pode ter certeza. Quanto menos a gente imaginar, Jesus volta. E aí? Seremos retribuídos segundo a minha obra. Segundo o fruto que apareceu na minha vida. Segundo o trabalho que eu prestei. Segundo a vida que eu levei. Qual é a vida que você está levando? Vida leva eu? Misericórdia. Queima Jesus. Nós temos que levar a vida que Deus colocou para nós. A vida de Deus. E tudo que nós fizermos, seja em palavras ou em ação, seja para a glória do Senhor. Fica de pé, no nome de Jesus. Nós vamos orar por isso. Você crê que Deus preparou esse momento para nós nos consertarmos com Ele? Amém? Quem que é o conserto de Deus? Levanta a mão assim comigo. Eu preciso todos os dias me consertar com Deus, porque eu não sou boa o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você pode ter 50 anos de igreja, você pode ter nascido dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor, mas eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes viramos religiosos, e a religiosidade mata, e é o Espírito Santo de Deus que vivifica em nós. Então nessa noite, eu e você somos igualados pelo Espírito Santo. Porque não importa quanto estudamos, não importa quanto buscamos, não importa quantos cursos de teologia temos, não importa se conhecemos linhas teológicas ou não. Importa é viver a palavra de Deus em arrependimento, em fruto, em obra, porque o dia do juízo chegará sem demora. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos, Deus. Deus, eu quero colocar